Bem-vindos, meus amigos, ao começo de tudo. No clique do botão, um mundo novo já surge. Marques em circuitos e a mágica flui. Entre chips e códigos, nossa voz reluz. Bem-vindos a uma edição especial do Marketing Circuitos, onde a gente vai conectar dois mundos que, à primeira vista, parecem bem diferentes: as finanças globais e os mistérios da mente humana. Hoje, vamos mergulhar em dois estudos super interessantes. De um lado, temos o Panorama Global 2025 da BlackRock, com foco na América Latina. Do outro, um artigo da área de ciência cognitiva que investiga como a sensação de escassez afeta a nossa capacidade de pensar. Preparem-se para descobrir como as grandes tendências que moldam os investimentos se conectam com o funcionamento do seu cérebro e como isso impacta suas decisões. A BlackRock, nesse panorama de 2025, destaca a transformação acelerada pela qual a América Latina está passando, impulsionada por sendo das poças, como a inteligência artificial e as mudanças geopolíticas. Mas o que são exatamente essas mega-forças? Elas representam tendências de longo prazo com potencial para impactar profundamente a economia global, incluindo a forma como investimos. Então, tem que existir as mega-forças. A gente consegue ter uma visão mais clara do futuro, né? E como a BlackRock coloca a América Latina nesse cenário todo. A BlackRock argumenta que a América Latina tem um papel fundamental nesse contexto. A região está se tornando um player importante na cadeia de suprimentos global, principalmente no fornecimento de matérias-primas essenciais para tecnologias como a inteligência artificial. Pense em lítio para baterias, cobre para fiação e terras raras para componentes eletrônicos. A demanda por esses materiais vai explodir nos próximos anos, e a América Latina tem o potencial de se beneficiar muito disso. Parece que a América Latina tem um futuro promissor pela frente, mas essa transformação toda exige investimentos, certo? Com certeza. A BlackRock aponta a necessidade de investimentos maciços em infraestrutura para que a América Latina consiga aproveitar ao máximo esse potencial. Estamos falando de energia, transporte, logística, a energética 10. É como se a região tivesse construindo as bases para um novo salto de desenvolvimento. E como a BlackRock sugere que os investidores se posicionem diante dessa oportunidade? Manter as estratégias tradicionais ou mudar o rumo? A BlackRock acredita que as estratégias tradicionais de investimento, que se baseiam em diversificação geográfica ou por setores amplos, já não são suficientes. A gestora defende a importância dos investimentos temáticos, que se concentram em setores específicos com alto potencial de crescimento, impulsionados por essas mega-forças. Então, em vez de investir em um índice amplo de ações latino-americanas, por exemplo, a BlackRock sugere que a gente direcione os investimentos para empresas e projetos específicos dentro de setores promissores, como energias renováveis ou tecnologia. Exatamente. É como se a gente estivesse selecionando as melhores empresas dentro dos setores que mais se beneficiarão dessas mega-forças, em vez de simplesmente apostar na região como um todo. Interessante. Essa mudança de perspectiva, uma visão mais ampla para uma mais focada, exige um novo jeito de pensar. E a BlackRock fala sobre como esse dinheiro todo vai chegar na América Latina, de onde virão os recursos para financiar essa transformação. A BlackRock também aponta para uma mudança significativa na forma como financiamos o futuro, com uma migração dos mercados públicos para os privados. Isso significa que bancos tradicionais estão perdendo espaço para outros tipos de investidores, como fundos de pensão, empresas de private equity e family offices, que buscam retornos de longo prazo em projetos de infraestrutura e empresas inovadoras. Então, o dinheiro para financiar essa transformação da América Latina virá não apenas dos bancos, mas também de outros investidores com grande capacidade de investimento, dispostos a assumir riscos em projetos de longo prazo. Exatamente. É como se a BlackRock estivesse nos mostrando um novo mapa do mundo dos investimentos, onde as fronteiras entre o público e privado estão se diluindo e novas oportunidades estão surgindo para aqueles que conseguem enxergar além do tradicional. E para nós, investidores individuais. O que significa essa visão da BlackRock? Como podemos nos preparar para surfar essa onda de transformação na América Latina? A BlackRock nos dá uma dica. A BlackRock sugere cautela no curto prazo, considerando a volatilidade e incertezas do mercado global, mas, ao mesmo tempo, demonstra otimismo no longo prazo, apostando no potencial de crescimento dos mercados emergentes, especialmente da América Latina. É como se a BlackRock dissesse: pensem em grande, mirem no longo prazo e preparem-se para colher os frutos dessa transformação que já está em curso. E falando de preparar, o estudo de ciência cognitiva que selecionamos nos convida a uma análise mais profunda sobre como nossa percepção de escassez, seja de tempo, dinheiro ou recursos, pode afetar nosso cérebro e, consequentemente, as nossas decisões de investimento. De fato, esse estudo utiliza eletroencefalogramas, ou ES, para analisar a atividade cerebral em tempo real. Os pesquisadores descobriram que, quando as pessoas se sentem pressionadas pela escassez, a atividade em certas áreas do cérebro diminui, especialmente aquelas responsáveis pela flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva. O que seria isso? Imagine que você está dirigindo em uma estrada. De repente, surge um obstáculo na sua frente. A flexibilidade cognitiva é a capacidade do seu cérebro de se adaptar rapidamente a essa nova situação.
de mudar o foco, de encontrar soluções alternativas e de tomar uma nova decisão sem perder o controle. É como se seu cérebro fosse um maestro, capaz de orquestrar diferentes funções mentais para que você consiga lidar com os desafios de forma eficiente. Então, o estudo está dizendo que a sensação de escassez, mesmo que não seja real, pode atrapalhar sua orquestra cerebral, nos deixando menos flexíveis e menos capazes de tomar boas decisões. Mas como isso se conecta com os investimentos na América Latina? É justamente essa pergunta que vamos explorar na próxima parte do nosso Marketing Circuitos. Vamos conectar esses dois estudos de forma ainda mais profunda e desvendar como a América Latina e a sua mente se entrelaçam em um futuro de transformações e oportunidades. Fiquem ligados. Pois é, na primeira parte a gente viu que a América Latina está passando por uma transformação profunda, com a BlackRock apontando um futuro promissor para a região. Mas, ao mesmo tempo, esse estudo sobre escassez nos alerta para um ponto crucial, a forma como nosso cérebro reage à pressão, especialmente quando se trata de dinheiro. É como se a gente estivesse diante de um paradoxo. De um lado, a oportunidade de ouro na América Latina. Do outro, a nossa mente pode estar nos sabotando justamente quando precisamos tomar as melhores decisões. Exatamente. E a BlackRock, ao mesmo tempo que aponta as oportunidades, sugere cautela no curto prazo, justamente por causa da volatilidade e das incertezas do mercado. Mas o que acontece quando essa cautela se mistura com a sensação de escassez? O estudo que estamos analisando nos dá algumas pistas. Vamos voltar então para esse estudo sobre escassez. Você mencionou que ele usa eletroencefalogramas, os famosos EEGs, para medir a atividade cerebral. Mas como eles conseguem conectar essa atividade cerebral com a sensação de escassez? E mais importante, com as decisões de investimento? Os pesquisadores criaram um cenário experimental, onde os participantes tinham que tomar decisões financeiras sob diferentes condições. Em algumas rodadas, eles tinham tempo e recursos abundantes. Em outras, o tempo era limitado e os recursos escassos. Enquanto os participantes tomavam as decisões, os EEGs monitoravam a atividade cerebral em tempo real. E o que eles descobriram foi surpreendente. Em conta. O que aconteceu com o cérebro das pessoas quando elas se sentiam pressionadas pela escassez? Será que elas entravam em pânico? Ficavam mais impulsivas? Eles não entraram em pânico. Mas os EEGs mostraram uma redução significativa na atividade das áreas cerebrais responsáveis pela flexibilidade cognitiva. Justamente o que a gente precisa para tomar decisões mais inteligentes, ponderadas e estratégicas. A sensação de escassez, mesmo sendo simulada no experimento, sequestrou a capacidade dos participantes de pensar com clareza. E o que aconteceu com as decisões de investimento? Elas foram afetadas por essa redução na flexibilidade cognitiva. Os participantes que se sentiram pressionados pela escassez tendiam a tomar decisões mais impulsivas, focadas no curto prazo, buscando retornos imediatos. Mesmo que isso significasse assumir riscos maiores, eles se comportavam como se estivessem em um túnel, enxergando apenas uma saída. Sem conseguir analisar outras opções com a devida atenção. Entendi. Eles ficaram presos no modo sobrevivência, buscando soluções rápidas para escapar da sensação de escassez, sem conseguir pensar no longo prazo. Mas como isso se aplica ao mundo real dos investimentos, especialmente na América Latina, que a BlackRock aponta como uma grande oportunidade? Imagine você, um investidor, de olho nas oportunidades da América Latina. A BlackRock diz: invirta em energia renovável, em infraestrutura, em tecnologia. Mas seja paciente, os resultados virão no longo prazo. Só que já, ao mesmo tempo, você está sentindo a pressão da escassez, as contas estão chegando, o mercado está volátil, e você precisa de resultados rápidos que você faz. É nesse momento que a gente entra em curto-circuito, né? A BlackRock falando em longo prazo. A nossa mente gritando por soluções imediatas. Como a gente escapa dessa armadilha? A chave para escapar dessa armadilha está na consciência. Primeiro, precisamos reconhecer que a sensação de escassez existe, que ela pode nos influenciar, mesmo que a gente não perceba. Segundo, precisamos entender que essa sensação, muitas vezes, é apenas uma percepção, não necessariamente a realidade. E terceiro, precisamos ter estratégias para lidar com essa sensação, para que ela não nos domine e nos leve a tomar decisões ruins. Mas que tipo de estratégias a gente pode usar para driblar essa sensação de escassez e conseguir pensar com mais clareza? Especialmente quando se trata de investimentos. A gente precisa virar um monge budista para conseguir se desligar da pressão do dia a dia. Calma, não precisa ir tão longe. Existem técnicas e ferramentas que podem nos ajudar a ter mais controle sobre nossas emoções e pensamentos. A prática da atenção plena, por exemplo, nos ajuda a focar no presente, a observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento e a tomar decisões mais conscientes. E existem também ferramentas de planejamento financeiro que nos ajudam a organizar nossas contas, definir metas realistas e ter uma visão mais clara do nosso futuro financeiro. Então, é como se a gente pudesse usar a tecnologia a nosso favor, não apenas para investir, mas também para controlar a nossa mente e as nossas emoções. Parece ficção científica. E não para por aí. A neurociência e a psicologia comportamental estão avançando rapidamente. E já existem estudos que investigam como podemos usar a tecnologia para modular a atividade cerebral e aumentar a nossa flexibilidade cognitiva, mesmo em situações de estresse. É como se estivéssemos hackeando o nosso próprio cérebro para tomar decisões mais inteligentes.
Mas será que a BlackRock, com suas recomendações de investimento, leva em consideração essa dimensão humana, essa influência da escassez na mente dos investidores? Ou será que eles estão apenas focados nos números, nas tendências, nas mega forças? Essa é uma ótima pergunta, e que vamos explorar na última parte do nosso Marx em Circuitos. Vamos analisar como a BlackRock se posiciona em relação a essa questão da escassez, e como podemos usar suas recomendações de forma inteligente, levando em consideração não apenas os números, mas também a nossa própria mente. Fiquem ligados. E voltamos para a última parte do nosso Marx em Circuitos. Nas partes anteriores, a gente viu que a América Latina está em plena transformação, com a BlackRock apostando alto no potencial da região. Mas também descobrimos que a nossa mente, sob a pressão da escassez, pode nos levar a tomar decisões impulsivas, que muitas vezes vão contra os nossos próprios interesses. A pergunta que ficou no ar é: como a gente conecta esses dois mundos? Como a gente usa as recomendações da BlackRock de forma inteligente, levando em consideração não apenas os números, mas também a nossa própria mente? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar ao conceito de investimento temático que a BlackRock defende. Lembra que eles sugerem focar em setores específicos que serão impulsionados pelas mega forças globais, como a inteligência artificial, a transição energética e a infraestrutura. Pois bem, essa visão de longo prazo, focada em temas transformadores, pode ser um antídoto poderoso contra a miopia da escassez. Explico melhor essa ideia. Como o investimento temático pode nos ajudar a driblar a armadilha da escassez? Quando a gente investe em um tema, a gente está, na verdade, investindo em uma visão de futuro. Estamos apostando em empresas e projetos que estão construindo esse futuro, que estão resolvendo problemas reais, que estão criando soluções inovadoras. Essa perspectiva de longo prazo nos ajuda a ter mais paciência, a tolerar as oscilações do mercado, a não nos desesperar com as notícias ruins do dia a dia. É como se a gente estivesse construindo uma base sólida para o nosso futuro financeiro, em vez de ficar correndo atrás de miragens no deserto da escassez. Entendi. Você tem de trocar a necessidade do curto prazo pela confiança no longo prazo. Mas na prática, taco. Como isso funciona? Como a gente identifica esses sistemas transformadores? Como a gente escolhe as empresas certas para investir? Aí entra as análises da BlackRock e de outras casas de research. Eles têm equipes inteiras dedicadas a estudar as tendências globais, a identificar os setores mais promissores, a analisar as empresas que são na vanguarda da inovação. Mas é importante lembrar que nenhum estudo ou análise é infalível. A gente precisa usar o nosso próprio discernimento, a nossa própria capacidade de análise crítica para avaliar as informações e tomar as melhores decisões. Mas e a nossa mente? Como fica nesse processo todo? A gente precisa ser um gênio da matemática para entender esses relatórios. A gente precisa ter um diploma em economia para investir no longo prazo. De jeito nenhum. O importante é ter a mente aberta, a curiosidade, a vontade de aprender. Existem diversos recursos disponíveis para nos ajudar a entender os conceitos básicos de investimento, a interpretar as análises, a tomar decisões mais conscientes. E como a gente viu, a neurociência e a psicologia comportamental também estão nos dando ferramentas para lidar com as emoções, para controlar a impulsividade, para pensar com mais clareza, nesses momentos de pressão. Então, o segredo para investir com sucesso na América Latina, ou em qualquer lugar, está na combinação de duas coisas. De um lado, as análises e recomendações de especialistas como a BlackRock, que nos ajudam a identificar as oportunidades. Do outro, o autoconhecimento, a inteligência emocional, a capacidade de controlar nossa mente e as nossas emoções para não cairmos nas armadilhas da escassez. Exatamente. E é importante lembrar que essa jornada de aprendizado é contínua. O mercado está sempre em movimento, que as tendências mudam, novas tecnologias surgem, nossa própria mente evolui. A gente precisa estar sempre atento, buscando novas informações, aprimorar as nossas habilidades, adaptando as nossas estratégias. E, acima de tudo, a gente precisa ter paciência. Persistência. E confiar no nosso potencial de construir um futuro próspero e abundante. E assim, chegamos ao fim de mais uma edição do Marketing nos Circuitos. Esperamos que essa viagem pelo mundo das finanças, a mente humana e da América Latina tenha inspirado você a buscar novas oportunidades, a desafiar os seus limites, a construir um futuro mais próspero e consciente. Lembre-se, o conhecimento é a chave para a liberdade, a inteligência emocional é o combustível para o sucesso. E a América Latina é um continente de oportunidades esperando para serem descobertas. Continue explorando, continue aprendendo e até a próxima. Bytes e bits traduz os desejos mundanos. Sons